análise e avaliação ao novo protocolo do INEM. Começo por saudar todos os presentes e, naturalmente, dar um cumprimento muito especial para todas as mulheres, que hoje é o Dia da Mulher. E, naturalmente, é sempre um dia muito importante, porque são sempre fundamentais no nosso seio e no nosso espírito de união, naquilo que está associado também aos bombeiros. Portanto, eu vou fazer uma apresentação muito sucinta daquilo que foram dias muito intensos no âmbito dos objetivos que nos foram confiados e que, de certa forma, vão ser agora traduzidos resumidamente, porque o relatório é bastante extenso e traduz-se num conjunto de resultados que são muito relevantes naquilo que são, digamos, ou que eram expectativas que estavam induzidas no nosso propósito quando foi constituído esta Comissão de Avaliação. Basicamente, vou-me cingir a 5 pontos, todos eles de uma forma sucinta, com o propósito de dar a conhecer as principais linhas orientadoras daquilo que foram os resultados obtidos, falando um pouco em termos gerais e em particulares também no que diz respeito aos resultados e às conclusões deste nosso trabalho desenvolvido durante um mês. Foi-nos lançado um desafio onde nós tivemos de escolher um caminho que pudesse ir ao encontro daquilo que eram as necessidades identificadas em vários níveis. Portanto, ainda antes de nós tomarmos posse, foram vários os corpos bombeiros que manifestaram alguma preocupação e descontentamento com o novo acordo que foi estabelecido e que veio vigorar agora presentemente, e já com a nossa entrada em vigor no âmbito daquilo que são as nossas funções, continuámos a ter recepção de muitas associações, corpos bombeiros, este desagrado e descontentamento face ao impacto negativo que o protocolo ou o novo acordo estava a ter perante as entidades detentoras do Corpo de Bombeiros. Então, por deliberação do Conselho Executivo, no dia 14 de janeiro, na sequência de uma reunião que houve, foi definido a constituição de uma comissão de avaliação com o propósito de fazer uma análise, uma avaliação ao novo acordo estabelecido entre o INEM, Liga dos Bombeiros Portugueses e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, para identificarmos aquilo que realmente era mais relevante e que podia ter impacto mais negativo nas entidades detentoras dos corpos de bombeiros. Portanto, neste propósito, nós definimos um conjunto de princípios, nomeadamente definimos o âmbito ou objeto do nosso grupo de trabalho, identificámos as problemáticas, definimos os objetivos, identificámos também o enquadramento legal de toda a nossa análise do trabalho desenvolvido e começámos por então constituir a tal comissão de avaliação, constituída por elementos que tiveram uma seleção com base em critérios inerentes àquilo que é a sua representatividade nos corpos bombeiros, também elementos que participaram no antigo, aliás, na avaliação do novo acordo que se encontra em vigor, comandantes e presidentes de direção que manifestaram descontentamento com o novo acordo e, inicialmente, 17 elementos, constituídos por presidentes e comandantes de corpos bombeiros, definiram um conjunto de indicadores que pudessem levar a bom porto aquilo que eram os nossos objetivos. Estas metodologias que assentaram sobre uma consulta aos corpos bombeiros e às federações e, basicamente, nós definimos um conjunto de linhas orientadoras que visassem os nossos propósitos, os nossos objetivos. Nomeadamente, numa primeira reunião, a 25 de janeiro, foi definida pela Comissão de Avaliação os objetivos da nossa Comissão de Avaliação, a calendarização dos eventos, as nossas modalidades de ação para desenvolvermos o nosso trabalho, a recolha de informação e tratamento de dados, a identificação das vantagens e desvantagens do novo acordo estabelecido com a Liga, INEM e a Autoridade Nacional de Proteção Civil, constrangimentos, propostas e sugestões de melhoria e, naturalmente, a elaboração do relatório final com os resultados que nós apuramos. O grupo de trabalho foi constituído inicialmente por 17 presidentes e comandantes dos vários corpos de bombeiros com a representatividade distrital que ali é identificada. A 29 de janeiro e 11 de fevereiro
foi complementado este grupo de trabalho com o Sr. Presidente de Mangualde e o Sr. Presidente da Federação de Vila Real. Portanto, o grupo constituiu-se depois por 19 elementos e, basicamente, traduzimos a nossa visão e a nossa metodologia na elaboração de um questionário que foi direcionado a todos os corpos de bombeiros localizados em Portugal continental, excepto os bombeiros privativos, e contamos com 434 questionários que nos foram remetidos, ou seja, abrangendo todos os corpos de bombeiros de Portugal continental, exceptuando os bombeiros privativos, que não estão associados ao abrigo do novo acordo, e esta amostra traduziu-se num ato histórico, naquilo que foi a consulta evidenciada por todos os corpos de bombeiros e que permitiu-nos, com alguma dificuldade, temos que salvaguardar esta situação, adquirir informação muito relevante de uma forma generalista e muito abrangente. Por outro lado, neste questionário foram identificadas perguntas fechadas, onde basicamente os corpos de bombeiros identificavam o seu corpo de bombeiro, se tinham ou não tinham posto de emergência médica, posto de reserva ou era um posto não INEM, se tinha ou não interesse em constituir um posto de emergência médica, quem não tinha esta valência, qual era o número médio de serviços prestados mensalmente, o grau de satisfação com o novo acordo, qual o impacto financeiro que este novo acordo tinha perante as entidades detentoras de corpos de bombeiros, a comparação entre o antigo acordo e o atual acordo e uma única pergunta aberta que era para darem propostas e sugestões de melhoria para podermos melhorar o acordo que se encontra em vigor. No outro pilar, enviámos um conjunto de questões abertas às 18 federações, com o propósito das mesmas consultarem as suas federadas, portanto, os corpos de bombeiros, permitindo assim fazer uma avaliação mais abrangente e que pudesse ir ao encontro daquilo que são as necessidades que os distritos identificaram com os corpos de bombeiros. Dentro destas perguntas abertas, nós solicitamos a identificação das vantagens que o novo acordo estava a implementar nos seus respectivos corpos de bombeiros, a identificação das desvantagens que o novo acordo implicou na atual aplicação nos corpos de bombeiros, quais os principais constrangimentos identificados e, finalmente, também pedimos às federações que nos identificassem propostas e sugestões de melhoria no âmbito daquilo que é a aplicação do novo acordo. Com base neste pressuposto, concluímos um conjunto de indicadores que são estes que nós agora vamos apresentar de seguida. Portanto, no que diz respeito àquilo que são as principais alterações que o novo acordo veio vigorar, elas incidem sobre o aumento do valor da constituição dos postos de emergência médica ou a renovação dos postos de emergência médica, o aumento do subsídio mensal, o aumento dos valores dos consumíveis, a atribuição de uma verba para a aquisição de uma ambulância que fica na propriedade da entidade detentora do Corpo de Bombeiros, o subsídio para a aquisição do desfibrilador automático externo, a ausência de escalões, a despesa de manutenção suportadas pelas entidades detentoras dos Corpos de Bombeiros, que passam agora a ser elas a ter essa responsabilidade das despesas, a ambulância fica na posse da entidade detentora do Corpo de Bombeiros e a manutenção e seguros também passa para a responsabilidade da entidade detentora dos Corpos de Bombeiros. Portanto, estas foram as principais alterações que nós identificámos comparativamente entre um acordo e o anterior acordo e o novo acordo. Depois, no que diz respeito à análise que foi avaliada no âmbito das propostas que as federações nos endereçaram, elas incidiram em 4 grandes pilares. Primeiro, o pilar associado às principais vantagens que o novo acordo trouxe para as entidades detentoras dos Corpos de Bombeiros, e nós apenas selecionámos 5 indicadores de referência, aqueles que foram mais relevantes. Dentro das vantagens, há um aumento do subsídio mensal, há um aumento dos valores dos consumíveis, há um subsídio para a aquisição do desfibrilador automático externo, há um aumento do valor do prémio de saída e também há uma atualização dos valores de referência. Portanto, estas foram as 5 principais vantagens que as federações nos reportaram. As 5 principais desvantagens, portanto, foi um indicador claro que o subsídio anual para os veículos seguros e manutenção é claramente insuficiente. O valor do quilómetro percorrido também não é satisfatório face àquilo que são as necessidades. Os valores atribuídos aos postos de reserva é claramente um indicador também muito prejudicial às entidades detentoras de Corpos de Bombeiros. Os valores dos consumíveis não cobrem os serviços prestados no âmbito do Covid, portanto, nós gastamos muito mais dinheiro
daquilo que somos financiados por INEM, e as despesas de manutenção da ambulância são claramente superiores àquilo que o subsídio cobre no âmbito do novo protocolo. Principais constrangimentos, também selecionamos 5. Dificuldades naquilo que são as validações dos verbetes, gera aqui uma aplicação de recursos humanos só para fazer este trabalho, digamos, administrativo. Burocracia na conferência e verificação e justificação dos quilómetros. As transferências interhospitalares consomem muitos recursos humanos por parte dos bombeiros e, naturalmente, a ambulância do posto de emergência médica. A ausência de financiamento dos DES para os postos de reserva, são financiados para os postos de emergência médica, e algumas dificuldades de comunicação com o INEM. Portanto, estes foram os principais constrangimentos identificados. Por sua vez, as propostas incidiram, no âmbito daquilo que foi os indicadores das federações, sobre a necessidade de renegociar os valores, em particular aqueles que são atribuídos aos postos de reserva, a revisão do protocolo com menor tempo de antecedência, nós agora temos um protocolo de 8 anos, o preço do quilómetro indexado ao preço do combustível, haver aqui uma configuração que permita fazer uma indexação face àquilo também que é a inflação que é registada, a possibilidade de haver um segundo posto de emergência médica consoante o número de saídas que a entidade detentora do Corpo de Bombeiros tem, e a formação ser da responsabilidade do INEM no que diz respeito às necessidades que os Corpos de Bombeiros sentem na formação dos tripulantes da ambulância de socorro. Depois, recebemos claramente um conjunto de contributos por parte das associações humanitárias de bombeiros voluntários, Corpos de Bombeiros, que se incidiram a mais de 2.000. Algumas delas foram desabafos, constrangimentos e situações preocupantes que infligiam muito aquilo que era o impacto financeiro dos Corpos de Bombeiros, associações de bombeiros. Nós apenas selecionámos as propostas, e das cerca de 1.000 propostas que nos foram endereçadas, nós dividimos em 5 grandes grupos: a implementação ou renovação dos postos de emergência, a operacionalização dos postos de emergência médica, os materiais associados aos postos de emergência médica e reserva, a manutenção e seguros e a relação com o INEM. E fizemos uma compilação desses dados, traduzindo-se nestes valores que nós vamos apresentar. Portanto, no que diz respeito à implementação e renovação, claramente que as propostas incidem sobre o valor da aquisição das ambulâncias, porque consideram que é insuficiente face às necessidades. Portanto, há aqui uma proposta de melhoria deste indicador. A renovação das ambulâncias por quilómetro e não por anos. Portanto, nós temos uma renovação anual de 8 anos que deve ser feita não no período anual, mas sim no período que incida sobre o número de quilómetros que as ambulâncias percorrem, porque nós temos ambulâncias associadas aos postos de emergência e postos de reserva que fazem poucos quilómetros, porque têm muitos poucos serviços, e depois temos ambulâncias que fazem muitos quilómetros, que façam o número de serviços que têm, e não há aqui um equilíbrio que permita fazer aqui esta necessidade financeira que os Corpos de Bombeiros identificaram. Depois, os postos de emergência médica com um número superior de ocorrências possam ser beneficiados face àquilo que é a prestação de serviços envolvido, e depois o financiamento de um DAE para as ambulâncias de reserva. Portanto, os Corpos de Bombeiros que têm ambulâncias de reserva são ambulâncias que são detentoras das entidades dos Corpos de Bombeiros e que carecem também deste equipamento que é fulcral para aquilo que são as missões dos Corpos de Bombeiros. Depois, a ambulância de socorro ser propriedade do INEM ao abrigo daquilo que era o anterior protocolo, minimizando assim as despesas de manutenção, seguros, que os Corpos de Bombeiros têm com a entidade detentora das ambulâncias. No que diz respeito à operacionalização do PEM, há aqui também um conjunto muito significativo de propostas que foram tidas em consideração e que vão ser vertidas no relatório no âmbito das conclusões finais. Eu vou passar muito rapidamente, porque o tempo também já não é muito favorável. Portanto, os postos de emergência médica ter um aumento dos valores de quilómetros, o subsídio mensal que possa cobrir uma equipa ou equipas constituídas por elementos que cobram 24 horas por dia, 7 dias por semana, a taxa de saída haver um aumento, a revisão e utilização periódica dos valores pagos, as saídas por escalões, a taxa de saída deve ser diferenciada entre aquilo que é a capacitação dos elementos, as saídas a ser pagas pelo tempo de espera, porque constatamos que as ambulâncias têm muito tempo de espera nos nossos hospitais e que, obrigatoriamente, os recursos humanos têm que ficar afetos a elas, a contagem dos quilómetros a partir dos 0 e não dos 20, indexar o custo de quilómetro praticado ao transporte de doentes não urgentes. No âmbito dos materiais, aumentar aqui o valor
dos materiais por ocorrência, material que deve ter também anexado ao pagamento dos DAEs, dos eletros para os DAEs, que não é pago, material de consumíveis de forma integral ser financiado pelo INEM, a verba para os custos indiretos e material para pagar alguma diferenciação naquilo que é o equipamento médico mais caro. Dentro daquilo que é os seguros, a manutenção dos seguros, permitindo assim o aumento da verba que possa cobrir as necessidades, a manutenção daquilo que é a responsabilidade do INEM e também o valor ser superior face também ao número de quilómetros praticados. Finalmente, no que diz respeito ao relacionamento com o INEM, portanto, o INEM assumir a formação dos técnicos, o sistema de emergência médica ter uma melhoria naquilo que é a sua plataforma, implementar as ferramentas de apoio, como já acontece com alguns corpos bombeiros que têm o iTeams, as inspeções do INEM ter outra aplicabilidade sem tanta burocracia associada e prazo de entrega do INEM serem mais rápidos. Para terminar, falar um pouco então sobre aquilo que nós concluímos no âmbito deste trabalho exaustivo, onde a janela temporária foi muito reduzida e tivemos que criar aqui metodologias que nos permitem chegar a estes resultados. Portanto, identificámos os corpos bombeiros com postos de emergência médica e postos de reserva, portanto, dos 434 corpos bombeiros a nível território continental, 334, ou seja, 79% têm postos de emergência médica e depois dos 90 que não têm, 73 têm postos de reserva e 16 não têm postos nem de reserva nem INEM. São chamados os NINEMs, não têm acordo com o INEM. Depois, dentro daquilo que são os corpos bombeiros que não têm postos de emergência médica, portanto, dos 90, 70%, ou seja, 63 têm interesse em ter um posto de emergência médica, 16, 18% não têm interesse em ter posto de emergência médica e 11% não responderam. Um indicador muito relevante e que, naturalmente, foi tido em consideração pela Comissão de Avaliação foi o impacto que o novo acordo teve perante as entidades detentoras dos corpos bombeiros, portanto, as associações de corpos bombeiros, câmaras municipais, consoante aquilo que é a tipologia do corpo bombeiros. E nós constatamos que cerca de metade dos corpos bombeiros, associações, entidades detentoras dos corpos bombeiros, manifestaram que houve um impacto negativo naquilo que foi o novo protocolo, que é claramente um indicador muito relevante e preocupante que nós, na Liga dos Bombeiros Portugueses, temos que ter em consideração para a defesa dos interesses daquilo que são as obrigações das entidades detentoras dos corpos bombeiros. Portanto, 29% diz que não houve um impacto significativo no âmbito daquilo que são as despesas gerais e 23% não apresentaram dados para avaliação, ou seja, são os corpos bombeiros que ainda não têm assinado o novo acordo que se encontra em vigor e, obviamente, os corpos bombeiros que não têm acordo com o INEM, estão chamados os NINEMs. Aqui nós podemos constatar que a grande maioria dos serviços prestados rondam entre os 51 e 100 serviços por mês, portanto, é aqui em grande bolo, e depois vai alterando consoante também o número de serviços, com uma escala de 50 serviços por indicadores. Nos postos de reserva, claramente os números são muito inferiores, como é naturalmente, eles também são inferiores em relação aos postos de emergência, onde a média superior está entre os 50 serviços mensais por todos os corpos de bombeiros. Outro indicador importante que se associa ao indicador do impacto financeiro é o grau de satisfação com o novo protocolo em relação ao anterior. E aqui constatamos também indicadores muito relevantes que, para nós, Comissão de Avaliação, que foi partilhado com o Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses, teve um impacto muito significativo no trabalho desenvolvido. Ou seja, nós temos aqui cerca de 31% dos 434 corpos bombeiros que manifestaram que houve aqui um melhor acordo e o grau de satisfação foi significativo no que diz respeito às melhorias. Depois temos 35% que é superior ao anterior que eu fiz referência, que diz que não houve, de facto, aqui melhorias com o novo acordo. Portanto, dentro daquilo que é a avaliação geral, esta é a melhoria. 35% diz que este novo acordo é menos satisfatório e é aqui que nós temos que concentrar os nossos esforços
para tentar encontrar soluções que possam visar estas necessidades das entidades detentoras dos corpos de bombeiros que se sentem prejudicadas com este novo acordo. Depois temos aqui uma percentagem em que não tem grandes alterações, nem temos comparativamente entre o anterior e o atual acordo, e depois temos 15% que não têm dados para avaliação, ou porque são postos no INEM, ou porque não conseguiram, neste período, fazer uma análise do impacto financeiro que tiveram. Portanto, o que é que nós aqui temos de nos concentrar? Claramente nesta fatia dos 35%, que manifestam preocupações significativas naquilo que foi o impacto que este novo acordo teve com as entidades detentoras dos corpos de bombeiros. Nestes gráficos, para terminar, é possível ver aqui alguma heterogeneidade entre aquilo que nós conseguimos apurar. Portanto, há claramente aqui indicadores de entidades que têm um grau de satisfação que é significativo e outras que têm um grau de insatisfação que ainda é mais significativo, e temos estes gráficos que permitem-nos perceber quais são, de 1 a 10, o grau de satisfação com o antigo e com o novo protocolo. Eles são muito equilibrados neste aspecto. 3 gráficos para terminar que visam aqui ter uma leitura mais abrangente, onde de facto aqui a parte dos extremos estão muito opostos, e que vai resultar naquela avaliação que nós vimos anteriormente, em que temos uma percentagem que está muito insatisfeita e outra percentagem que está satisfeita. Daí que temos aqui estes indicadores de comparativos entre os extremos. Para terminar, em termos de grafismo, temos aqui apenas os 20 indicadores extremistas, os mais satisfatórios, 20 mais satisfatórios e os 20 menos satisfatórios. E constatamos que, dentro daquilo que são os mais satisfatórios, temos aqui um grau muito significativo de corpos de bombeiros que têm uma classificação de 8, 9 ou 10. Por sua vez, os que estão menos satisfatórios, digamos assim, estão no número inferior. Indo avaliar aqueles que estão mais insatisfeitos, os extremos, os 20 que estão mais insatisfeitos, temos um número muito significativo de entidades detentoras de corpos de bombeiros que apresentam indicadores financeiros muito negativos que carecem de uma avaliação muito particularizada para não pôr em causa a sustentabilidade desses mesmos corpos de bombeiros. Portanto, estes são 2 gráficos muito interessantes, avaliando a vertente extremista, ou seja, os mais satisfeitos, os 20 mais satisfeitos e os 20 menos satisfeitos. Para terminar, dentro daquilo que são os resultados e conclusões, identificámos um conjunto de limitações, nomeadamente que puderam pôr em causa alguns dados que podem não estar tão bem refinados como nós pretendíamos. Uma delas foi a janela temporária. Um mês é muito curto para aquilo que nós pretendíamos apurar. Daí, no final, temos algumas propostas de melhoria. A ausência de informação oficial por parte do INEM. Portanto, nós pedimos alguns contributos por parte do INEM que nos foram chegados dentro da janela temporal do trabalho, enviaram-nos a posteriori. Atualmente já os temos, mas na altura não tínhamos. A ausência de representação distrital na Comissão de Avaliação, que foi colmatada depois por elementos da Comissão Executiva ou dos órgãos sociais da Liga, que deram-nos aqui um apoio muito significativo. Dificuldades na recolha de informação, tivemos de ser muito persuasivos e muito insistentes com aqueles corpos de bombeiros que não responderam no prazo que nós inicialmente tínhamos previsto. E depois esta validação detalhada e personalizada dos dados. Ou seja, não houve tempo de verificar corpo de bombeiros por corpo de bombeiros se aqueles dados eram os mais corretos ou se eventualmente havia alguns desvios que pudessem pôr em causa os resultados finais. Depois, dentro das conclusões, um indicador muito importante, há uma heterogeneidade muito grande naquilo que são os impactos financeiros e o grau de satisfação das entidades detentoras dos corpos de bombeiros, diferenças muito significativas entre aquilo que é o litoral e o interior, face àquilo que também são as características que o litoral apresenta do interior, nomeadamente as distâncias percorridas até ao hospital, o número de serviços, etc, etc. O impacto financeiro nas entidades detentoras dos corpos de bombeiros, uma variabilidade muito grande, desequilíbrios financeiros e, claramente, este aqui é, digamos, um indicador que nós podemos sublinhar, há a necessidade de rever este protocolo, em particular, para ir ao encontro das entidades detentoras de corpos de bombeiros que se sentiram mais prejudicadas naquilo que são os impactos financeiros que se sentiram. As propostas passa por, então, realizarmos um trabalho mais diferenciado que permita verificar indicadores que são importantes para uma nova reavaliação do acordo
que seja mais objetivo e mais incisivo para aquilo que são os principais indicadores, nomeadamente fazer um trabalho que incida sobre aquilo que é a distância dos corpos de bombeiros que percorrem até aos hospitais, fazendo aqui uma análise dos quilómetros percorridos, os impactos financeiros em concreto que cada corpo de bombeiros teve, em particular aqueles que ficaram mais prejudicados, quais são os custos operacionais efetivos. Há corpos de bombeiros que têm operacionais em H24, 7 dias por semana, há corpos de bombeiros que trabalham com voluntários, portanto há aqui também uma heterogeneidade que a gente precisamos de apurar. Quais são os custos com os operacionais? Há aqui esta variabilidade. Quem trabalha com voluntários tem custos inferiores a quem trabalha com profissionais. E depois qual é que é o modelo de resposta operacional implementada, que também é variável. As recomendações que nós apresentámos ao Conselho Executivo foi fazer uma análise, uma avaliação mais detalhada das entidades detentoras dos corpos de bombeiros com as perdas financeiras. Portanto, quem está bem deve se manter bem. Quem teve o impacto desfavorável deve procurar soluções em conformidade com aquilo que são responsabilidades da Liga dos Bombeiros Portugueses para satisfazer estes constrangimentos identificados. Portanto, elaboração de propostas no âmbito da Liga ao INEM para minimizar o impacto financeiro negativo das entidades detentoras dos corpos de bombeiros, proceder ou propor uma reunião extraordinária com a Comissão Técnica de Avaliação para apreciar o relatório que nós apresentámos ao Conselho Executivo, constituição de uma equipa permanente de acompanhamento daquilo que é o acordo de cooperação com o INEM e a abertura de uma comissão de negociação para a revisão deste acordo que está em vigor. Portanto, basicamente, estas foram os nossos contributos, as nossas avaliações, as nossas conclusões, que certamente já foram previamente e preliminarmente avaliadas pelo Conselho Executivo da Liga e que, na pessoa do Sr. Presidente, ele vai tecer alguns comentários que são extremamente relevantes sobre este relatório que nós apresentamos no dia 25 de fevereiro, tal qual como tínhamos nos proposto ao Conselho Executivo da Liga. Sr. Presidente, a palavra é sua. Bom dia a todos. Enquanto mudam aqui a apresentação, aproveitava para saudar as mulheres bombeiras e as mulheres dirigentes das associações humanitárias dos nossos corpos de bombeiros e associações e também para saudar o Sr. Comandante Marco Martins e com ele todos aqueles que participaram neste grupo de trabalho, neste grupo de reflexão, sendo certo que estas recomendações que estão aqui expressas fazem ou estão incorporadas em algumas das nossas decisões. Portanto, uma saudação ao coordenador e uma saudação a todos aqueles que se disponibilizaram e aos 434 corpos de bombeiros que tiveram a oportunidade de uma forma democrática, poderem dar a sua opinião. E eu gostaria aqui de realçar que, de facto, é a primeira vez que tal ocorreu e isso é importante para percebermos um processo de mudança que a Liga dos Bombeiros Portugueses quer ter para com os seus associados, com os bombeiros de Portugal, num sentido de os ouvir com maior acuidade e frequência. Ora, muito bem. O primeiro aspecto de enquadramento, e que tem a ver também com aquilo que foi aqui dito. Há um subfinanciamento crónico dos bombeiros portugueses e nós não podemos desassociar esta questão deste protocolo, deste documento, daquilo que está ali representado. Naquele primeiro gráfico azul encarnado, podem ver a diferença entre aquilo que é os custos efetivos representados no Instituto Nacional de Estatística e aquilo que é o valor recebido pelas associações humanitárias dos corpos de bombeiros. E para vos dar um número, que também depois está aqui representado no segundo gráfico, quer dizer que para 2020, que é o último dado estatístico, o que nós temos é uma diferença de 73 milhões de euros entre aquilo que é atribuído aos corpos de bombeiros e aquilo que os corpos de bombeiros gastam anualmente. Variação dos custos operacionais. O salário mínimo variou entre 2016 e 2022 33,8%. A variação dos preços de combustível quase 41%. O índice de preços de consumidor
5,2%, o que dá uma média ponderada de 33,1%. O que isto quer dizer é que, se aplicarmos esta média ponderada àquilo que são os protocolos, os subsídios, os quilómetros, as despesas que as associações humanitárias de corpos de bombeiros deveriam ser ressarcidas pelo trabalho que desenvolvem em prol da sociedade e dos portugueses, deveria ter sido aumentado em 33%. Ora, o que se verifica é que tal não ocorreu e, portanto, sendo nesta situação, dá aquele déficit que podem ter observado dos tais 70 milhões de euros. O que é que isto quer dizer? Que as associações humanitárias de bombeiros voluntários, ao longo destes anos, têm sobrevivido à custa do quê? De, muitas das vezes, da mão estendida, o que é inadmissível no período que nós atravessamos de nossa democracia madura, ou de subsídios pontuais que aqui o homem consegue obter, criando uma incerteza absoluta no dia-a-dia das próprias associações, dos comandos e dos bombeiros. E, em último lugar, da atividade operacional, quer de emergência, quer de não emergência, mas de apoio às populações, que os cidadãos esperam que o Estado possa garantir enquanto a entidade que deve obrigatoriamente garantir segurança aos cidadãos nas suas múltiplas facetas. Agora, 2 ou 3 esclarecimentos sobre o Instituto Nacional de Emergência Médica, que é a entidade com quem nós referenciamos aqui este protocolo, já que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, apesar de ser parceiro de assinatura deste protocolo, não tem intervenção do ponto de vista dos custos. Nós temos um protocolo com o Instituto Nacional de Emergência Médica, que é uma entidade, e que eu gostaria aqui de sublinhar, que é reguladora, simultaneamente gestora de fundos, fiscalizadora, sancionatória, prestadora de serviços, gestora do CODU, Centro de Orientação de Doentes Urgentes, e gestora do Sistema Integrado de Emergência Médica. Portanto, Portugal tem esta particularidade que conseguiu juntar numa mesma organização ao longo dos tempos esta quantidade de funções que, naturalmente, são dirigidas surpreendentemente por um conselho diretivo constituído atualmente por 2 pessoas. Havia uma comissão técnica e técnico-científica, e desde 2012 que a Liga dos Bombeiros Portugueses foi retirada desta comissão técnico-científica. E aquilo que a Liga também considera, podem ver no outro canto, é que isto devia ter um conselho de supervisão no mínimo, com regulação, com fiscalização, com execução, com pagamentos e alguns milhões de euros, como vamos ver. Achávamos e entendemos que devia haver um conselho de supervisão para que, se calhar, documentos e queixas, como nós hoje temos deste protocolo, não fossem aparentemente dirigidas ao Conselho Diretivo, com quem nós temos excelente relação e entendemos que também fazem parte deste processo decisório. Receitas e transferências do INEM. É preciso sublinhar aqui que o Instituto Nacional de Emergência Médica tem o seu orçamento praticamente baseado na taxa de 2,5% sobre os prémios de seguro automóvel que todos nós, cidadãos, pagamos quando temos um seguro obrigatório. Em 2019 receberam 124 milhões, em 2020 123 milhões, e a transferência que foi feita para as associações de bombeiros e Cruz Vermelha, nós não temos este valor diferenciado, porque a Cruz Vermelha também tem alguns postos de emergência médica, foram respectivamente 43 milhões e 46 milhões. Aliás, podemos ver ali naquele gráfico, a azul, o valor que o INEM detém e aqui o que transfere. Sendo certo que em 2019 houve saldos de gerência, isto é, receitas não aplicadas, de 25 milhões de euros, e em 2020 de 14,7 milhões de euros. E, portanto, o que nós dizemos é que, se aplicarmos aquela taxa de 37% de distribuição de verbas pelos postos PEM aplicadas aos saldos que não foram aplicáveis naquele ano, poderíamos melhorar a distribuição de 5,5 milhões de euros pelos postos PEM, postos de reserva e NINEM. Porque
não estamos a falar de verbas que estejam afetas ao funcionamento dos serviços, mas tão somente a verbas que não foram aplicadas. Não temos dados de 1921, de 2021 e, portanto, não podemos falar sobre eles. Então, olhamos para este quadro que é interessante. Do cerca de 1.171.000 de serviços prestados, 933.000 são prestados por quem? Pelos postos PEM, postos de reserva e pelas ambulâncias que não têm acordo. O que quer dizer que os outros são feitos diretamente pelo INEM nos seus postos de ambulâncias. Então, o que é que acontece? Acontece que nós temos 123 milhões de euros, dos quais distribuímos 46 milhões em subsídios aos postos PEM, não propriedade diretamente do INEM, ou seja, 37,7%, mas estes postos todos fazem 80% dos serviços que é realizado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica ao serviço das populações em emergência de doentes urgentes e emergentes. O protocolo, a revisão do protocolo, devia ter sido feita ao abrigo destas duas decisões da Assembleia da República. Uma primeira, a Lei número 42, de 2020, que diz que o protocolo entre as associações humanitárias de bombeiros, representadas pela Liga dos Bombeiros Portugueses, o INEM e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, deve ser revisto por forma a que os valores que cubram de modo integral os custos efetivos dos serviços prestados. Se isto tivesse sido feito, na assinatura do último protocolo da sua revisão, nós hoje não estaríamos aqui, porque tinha sido cumprida uma deliberação de uma lei, mas também verificámos que, posteriormente, foi introduzido no Orçamento de Estado para 2020, outra vez uma norma que dizia de modo a contemplar os valores previstos. Portanto, quer-se dizer que o protocolo, pelo menos do ponto de vista da sua legitimidade, necessita de ser olhado para ver se está ou não está de acordo com aquilo que foi a dota decisão da Assembleia da República. Face a isto, quais são as propostas que a Liga tem? Em primeiro lugar, propomos que, enquanto se estuda e não estuda o protocolo, e se faz ou não faz a revisão do mesmo, que demora alguns meses, propomos, uma vez que há saldos transitados que não estão aplicados diretamente na ação, quer dos postos PEM, isto é, dos subsídios, quer da parte daquilo que é os recursos humanos e materiais que o INEM executa diretamente, fazer-se em 2022 um pagamento adicional de um mês, corresponde a 4.000 euros, para os postos PEM e postos de reserva, e já está ali o número que representa 1,7 milhões de euros do orçamento do INEM para estas associações, com duas tranches, uma em maio e outra em novembro, e com isto, independentemente das negociações que se pudesse fazer, acautelávamos uma minimização imediata das associações que estão com um estrangulamento financeiro absoluto. Depois, uma comissão paritária de correção ao protocolo, em que prazo 90 dias, para fecharmos isto rapidamente, senão eternizamos-nos permanentemente em discussões fúteis, e há um relatório que nós vamos entregar à Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, à Sra. Ministra da Administração Interna, ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde e à Sra. Ministra da Saúde, ao Sr. Presidente do INEM e, naturalmente, ao Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que é a entidade tutelar dos corpos de bombeiros, e no prazo de 90 dias fazer uma correção ao protocolo, e já temos ali os nomes das pessoas que indicamos desde já para essa comissão, o Sr. Comandante Marco Martins, que está aqui, que foi o coordenador, o professor Dr. António Marques, que é oficial bombeiro no norte do país, e o Sr. Engenheiro Eduardo Correia, que é vice-presidente do Conselho Administrativo da Liga, que também está aqui presente. E também dizemos que é possível formar em 2022 450 bombeiros através da Escola Nacional de Bombeiros, e para isso o INEM tem que fazer um reforço financeiro de 382.500 euros. Quer este valor, quer o outro, tem acomodação, e vou repetir, nos saldos transitados.
Isto é, não é preciso que o INEM altere substantivamente qualquer das suas rúbricas orçamentais, mas basta uma decisão do seu Conselho Diretivo, eventualmente em articulação com o Governo, como é evidente em todas estas questões da despesa. E também reforço que não é dos impostos dos portugueses, diretamente, que vai esta verba. É daquilo que todos nós, utilizadores de seguros, pagamos como uma taxa adicional para o Sistema Integrado de Emergência Médica. Propomos também a criação de oficiais de ligação para obviar a questões pequenas administrativas como aquelas que foram referidas no protocolo, sendo que a nível nacional e para Lisboa e Val do Tejo o Sr. Comandante Guilherme Isidro, também aqui presente, para a região centro o Sr. Comandante Marco Martins e para a região norte o Sr. Comandante Luís Araújo, também aqui presente. Queremos propor acordos adicionais da Liga com o INEM em 4 áreas. O primeiro, a Liga pode proceder no futuro à gestão das despesas fixas protocoladas, isto é, aquilo que diz respeito à aquisição das ambulâncias e à mensalidade que cada um dos postos PEM recebe, podem ser geridos da Liga se houver uma transferência orçamental do INEM para a Liga, de acordo com o protocolo que se possa fazer, e nós ajudamos a melhor gerir a componente fixa deste protocolo. A Liga está disponível para ajudar a montar postos de emergência médica nas áreas metropolitanas de Lisboa e na área metropolitana do Porto. São postos especiais, porque nós não podemos aceitar que se continue diariamente na área metropolitana de Lisboa a enviar, a solicitar viaturas, ambulância aos postos de emergência médica de Lisboa para fazer socorro em Setúbal. Já o dissemos ao Sr. Presidente do INEM, voltamos aqui a repetir publicamente. Não aceitamos esta situação, põe em risco quem vai tripular essas ambulâncias e, naturalmente, que estamos a prestar um mau serviço aos cidadãos que socorrem da emergência médica. E, portanto, estamos disponíveis para, com os nossos bombeiros, com as federações, encontrar solução para ajudar de uma forma especial, não dentro do protocolo, mas de um adicional ao protocolo, para podermos resolver isso rapidamente. Eu diria que, se houver vontade do INEM, nós na próxima semana podemos ter este problema resolvido na área metropolitana de Lisboa e na área metropolitana do Porto. Promover a modernização e expansão da frota, isto é, nós entendemos que todos os corpos de bombeiros devem ser postos PEM e isso é preciso fazer uma negociação a 4, 5, 6 anos, isto é, para podermos, daqui a 6 anos, ter uma cobertura nacional, não de conselho, mas de área de atuação de cada corpo de bombeiros. E a transição digital. Temos que acabar com o papel dentro das ambulâncias. Esta questão dos verbetes, esta questão dos distanciamentos, hoje está a uma distância de um tablet. E já existem, em alguns casos. O que nós queremos é expandir. E essa mesma expansão também o queremos fazer, agora estamos a falar do INEM, mas também o queremos fazer para as outras ocorrências dos bombeiros. A transição digital é fundamental para que haja uma modernização. Porque aquilo que nos preocupa, a nós Liga e a nós associações, a nós comandantes, a nós dirigentes associativos, a nós dirigentes das federações, é que os bombeiros prestem um serviço de qualidade às suas populações, aos portugueses. Nós existimos para os portugueses. Sem nós, os portugueses ficam sem assistência adequada. Rever com urgência o impacto do preço de combustível. Isto já estava decidido naquele relatório antes dos últimos aumentos que houve. E por isso nós propomos uma correção na taxa de saída e no quilómetro percorrido. E o quilómetro percorrido bastará fazer uma adenda ao protocolo e passar de 51 ou 52 cêntimos por quilómetro para 60 cêntimos o quilómetro e nós conseguimos diminuir esse impacto imediato. Isto é uma decisão que pode ser tomada hoje ou amanhã para que os corpos de bombeiros se sintam menos penalizados pela forte penalização que estão a ter com o aumento dos combustíveis.
Queremos também fazer e apelar a uma forte melhoria do relacionamento com o INEM. Isto é, os bombeiros são indispensáveis ao Sistema Integrado de Emergência Médica, fazem 80% dos serviços. A atividade de inspeção do INEM não pode ser interpretativa. A atividade de inspeção do INEM tem que ser uma atividade clara, tem que ser uma atividade aberta, transparente. E, portanto, nós não aceitamos que continuamente alguém que faz serviços de emergência médica, que inspeciona as suas próprias viaturas em concorrência com aquelas viaturas que são dos corpos bombeiros. Isto não está bem. Há qualquer coisa que está errado. Isto decide em causa própria. E nós gostaríamos de ver isto de forma diferente, de uma forma mais transparente e, com isso, muitas das vezes, criar pequenas normas que vêm complementar com a lei existente com retroatividades. Isto é uma coisa que não se vê em lado nenhum e precisamos que o Instituto Nacional de Emergência Médica, com todo o poder que já aqui demonstrei, seja mais humilde connosco no sentido do diálogo e da construção de pontes que são fundamentais. Porque quer os bombeiros, quer o próprio INEM, estão ao serviço dos cidadãos, querem prestar um serviço de qualidade e, naturalmente, que querem cumprir todas as regras, quer comunitárias, quer nacionais. E abandonar atitudes impositivas de tudo que é assim e promover este diálogo. E este diálogo vai ser facilitado com os oficiais do IGAção, porque limitam muitas dessas questões, com a digitalização de todos os processos e, com isso, estamos certos que nós vamos conseguir aumentar a nossa capacidade de intervenção junto dos portugueses. Por fim, a Liga toma as suas decisões, que o que eu disse foram propostas. Estas são decisões que só dependem da Liga dos Bombeiros Portugueses e dos seus associados. Em primeiro lugar, transformar a Comissão de Análise do Protocolo em Comissão de Observação Permanente. O que quer dizer que já estamos aqui a afirmar que todos os meses, todas as semanas, todos os trimestres, semestres e anuais, esta Comissão vai continuar a analisar isto e do ponto de vista sempre que nós temos. Qual é o nosso objetivo? Prestar um serviço de qualidade. E só conseguimos prestar um serviço de qualidade aos cidadãos se nós tivermos técnicos de emergência bem formados, se tivermos ambulâncias adequadas, se tivermos material adequado e não podemos permanentemente andar a discutir questões que são de índole administrativa ou interpretativa em prol daquilo que é a qualidade do serviço. A Escola Nacional de Bombeiros tem aqui um papel fundamental e essa a Liga também a assume. Tem 50% da Escola Nacional de Bombeiros, tem 50% da sua responsabilidade e vai exigir à Escola Nacional de Bombeiros que forme mais tripulantes de emergência médica, mais tripulantes de ambulância e, com o apoio do INEM ou sem o apoio do INEM, nós temos que encontrar alternativas para que os nossos bombeiros não tenham nenhuma queixa sobre a formação nesta área. Produzir relatórios trimestrais de situação identificando casos que podem comprometer o cumprimento do protocolo. Nós vamos denunciar todas as situações uma a uma que ponham em causa o bom nome dos bombeiros, porque nós não podemos chegar atrasados a um socorro e depois até, em alguns casos, sofrer até agressões físicas sobre isso. E, por fim, divulgar o presente relatório pelas várias entidades públicas, pelos stakeholders, colocá-lo disponível no nosso site para que ele tenha a transparência necessária, porque o relatório não interessa à Liga, ao INEM ou à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, interessa a todos os portugueses que sejam interessados e que estejam vigilantes sobre o bom funcionamento das entidades públicas em Portugal. E ficaria ao vosso dispor, se alguém quer colocar alguma questão, faça o favor. Bom dia, Célia Paulo, da Agência Lusa. Eu tinha aqui duas questões a perguntar. Depois deste relatório estar feito, o objetivo final da Liga é que o acordo com o INEM seja revisto. Tendo em conta que o acordo foi revisto em outubro passado e demorou anos para ser revisto, acha que vai ser...
Acha que vai conseguir rever o relatório nestes 90 dias, conforme é proposto pela Liga? A outra questão é em relação aos combustíveis. Já tiveram alguma resposta do Governo para falarem, para dar alguma contrapartida em relação a este aumento dos combustíveis? Isto não vai parar, já está previsto um novo aumento na próxima semana. Quando a Liga reivindica uma contrapartida para o aumento dos combustíveis, é só pela parte do Ministério da Saúde, pelos serviços do INEM e do transporte de doentes na urgência, ou também pela parte da Autoridade de Emergência e Proteção Civil? Muito obrigado pelas suas questões. Quanto à primeira dos 90 dias, nós hoje estamos mais habilitados a sentar-nos à mesa do que estávamos há 30 dias atrás. Eu quero dizer que, com os dados que nós temos e com aquilo que são os dados que o INEM também tem, e se calhar dados, em alguns casos, com maior, eu diria, maior finura dessa sua apreciação, só não haverá em 90 dias se as entidades não querem. Da nossa parte, estamos preparados para nos sentarmos ainda hoje com o INEM para começar a desenvolver a revisão do protocolo. Há uma coisa que nós temos certa, é que as associações humanitárias dos corpos bombeiros que têm postos, quer INEM, quer postos de reserva, não aguentam continuamente este suporte de diferencial de financeiro entre aquilo que recebem e aquilo que gastam. E isso é uma realidade. E, portanto, nós temos que ir de encontro à realidade. E, por isso, da nossa parte, trabalhamos 90 dias seguidos sobre isso e certamente que podemos chegar a um acordo. Pode não ser o acordo ideal, numa negociação às partes, e não estamos a dizer que queremos, nem fixamos grandes questões. O que nós dizemos é que vamos avaliar cada um destes casos e, naqueles que houver razão, vamos emendá-los. Não estamos a pôr em causa o protocolo todo, mas toda a gente hoje sabe que 50 mil euros ou 52 mil euros para adquirir uma viatura transformada é muito fácil. É os senhores irem aos carroçadores e perguntarem-lhes quanto é que custa e, portanto, é só retificar o valor. Isto não tem nada que saber. Portanto, é preciso sermos sérios, honestos e estarmos eu diria, de boa fé para as duas partes chegarem a números que são reais. Naturalmente que não podemos ficar emparedados sobre 1/3 das receitas do INEM serem distribuídos pelos postos que fazem 80% de serviços. Isso não. Temos que encontrar outras soluções. Desculpa, há um valor global de quanto é o impacto financeiro que tem as corporações de bombeiros, ou isso depende de cooperação por cooperação? Claro que depende. Mas há um valor global... Não, está ali escrito, nós dissemos, são 43 milhões de euros que são distribuídos pelos postos de emergência médica e são manifestamente insuficientes para as despesas e depois no relatório vai ter a oportunidade de poder olhar também com alguma acuidade. Quanto à questão dos preços de combustíveis, primeira pergunta que fez, se o Governo tinha dado resposta. Não deu. Segunda questão que colocou, como é que vai ser? O que vai ser é o seguinte. As associações humanitárias existem de forma organizada há mais de 150 anos e nunca deixaram de socorrer e satisfazer as necessidades das populações. Nunca o fizeram. E também não é agora que não o vão fazer. Agora, nós temos que entender que há um momento a partir do qual as associações podem desaparecer, que é uma coisa completamente diferente. Como sabem, há um momento a partir do qual, se não houver receitas para podermos pagar as despesas que somos obrigados a ter para podermos transportar, e muitas das vezes subestima-se a questão do transporte dos doentes não urgentes. E eu gostava de deixar à consideração o seguinte. Será que transportar um doente para um tratamento oncológico ou transportar um doente para uma hemodiálise, ou mesmo, em alguns casos, para algumas consultas programadas de rotina, mas urgentes, porque se não forem feitas pode haver descompensação, é um trabalho que é fundamental para o bem-estar dos cidadãos ou não? Eu respondo, é.
E quem o faz? Maioritariamente os bombeiros. Sabemos que também há, sob a liberalização dos transportes, algumas empresas privadas que o fazem. Mas vão fazê-lo aonde? Vão fazê-lo aonde houver uma possibilidade de lucro, como qualquer empresa. Porque quando isso é um serviço público essencial, eles não aparecem, como é natural. E então o que é que nós estamos hoje aqui a falar? Não estamos a falar que este impacto tem a mesma intensidade em todos os 434 corpos de bombeiros. Os do interior, mais uma vez, vão outra vez sofrer profundamente. Porque eu, para transportar um doente na área litoral, provavelmente tenho 10 ou 15 ou 20 quilómetros. Mas eu, para transportar um doente oncológico ou de hemodiálise no interior do país, tenho que fazer 50 ou 100 quilómetros. Ou 150, para cada um dos lados. Ora, estas associações, ao preço que está o combustível, e desde há 10 anos que não é mexido o preço de referência, não têm capacidade para o fazer. O que é que têm feito até agora? A mão estendida. Nós estamos num Portugal da mão estendida, que é o Presidente da Associação ir ter com o Sr. Presidente da Câmara, com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, com o Benemérito. Veja lá se arranja aí uns dinheirinhos para ver se eu consigo pagar este mês o combustível, para pagar a viatura, a reparação. Isto não é o Portugal moderno que nós todos queremos. E, portanto, é preciso, de uma vez por todas, nós tomarmos nota de que quando a Liga dos Bombeiros Portugueses vem solicitar reuniões ao Governo e vem pedir ao Governo, vem pedir com propostas concretas. Reparem, o que é que nós propusemos ao Governo? Propusemos que pudéssemos ser abrangidos pelas medidas equivalentes àquelas que foram para os transportes públicos. Propusemos que os bombeiros pudessem ter acesso ao gasóleo verde, que é o gasóleo que está destinado para a agricultura, que já se falou várias vezes nisso, não é nada de novo. E, em terceira alternativa, que assinasse um despacho retificativo que está aprovado de todas as partes desde o dia 25 de novembro, que é um despacho que permite pagar o quilómetro a um preço mais razoável, que agora já está desatualizado, face a esta situação, mas que vai minimizar os impactos que nós podemos ter no imediato. Portanto, nós temos aqui 3 instrumentos à mão. Por um lado, fazer a equiparação aos transportes públicos, e é uma decisão que eu diria que se faz em 3 minutos, que é assinar um despacho. Temos a decisão do gasóleo verde, que pode ser um bocadinho mais complexa, mas também não é assim tão disparatada quanto isso. E, em cima da secretária do Governo, na área da saúde, há de estar a tal proposta no sentido de a despacharem e corrigirem um despacho de 2011-2012. Portanto, são propostas perfeitamente aceitáveis, razoáveis e que têm um impacto que já está calculado nas questões orçamentais. A questão de sermos abrangidos por medidas idênticas àquelas dos transportes públicos. Bom, se houve uma medida de exceção para eles, tem que se contar com os bombeiros. Porquê? Porque nós somos essenciais para continuarmos a poder fazer os nossos transportes. Agora, é preciso também entendermos que os bombeiros, na nossa voz, muitas das vezes não é ouvida, porque nós não fazemos manifestações, não fazemos ameaças, nós fazemos apelos, nós pedimos. E, portanto, a humildade dos bombeiros leva a esta situação de que andamos a pedir para olharem para nós, para que nós possamos satisfazer aquilo que são as necessidades dos cidadãos, dos portugueses, na área da saúde, quando não estão nos hospitais ou nas clínicas, mas precisam ser transportados até lá. Relembro aqui, digamos, completando a informação à sua pergunta, que é preciso nunca esquecermos do seguinte. Durante a pandemia, os profissionais de saúde em Portugal deram o melhor de si. Que nós, todos os portugueses, temos que reconhecer e curvar-nos perante eles. Mas nunca nos esqueçamos que para que os doentes Covid chegassem aos hospitais, foram os homens e mulheres, os operacionais dos bombeiros, os comandos e as associações de bombeiros, que disponibilizaram as viaturas necessárias para os transportar até lá, correndo riscos desde a primeira hora, mesmo quando não se conhecia os impactos da pandemia e da doença do Covid-19.
e nunca foi recusado a que qualquer doente, com Covid ou sem Covid, fosse transportado até aos hospitais. Foi uma lição de humildade, de abnegação que os bombeiros portugueses fizeram e merecem ser reconhecidos por isso. E neste momento que estamos a sofrer uma crise, como todos os portugueses estamos a sofrer uma crise, que olhem para os bombeiros de forma diferente e que ao menos reconheçam que eles estão na primeira linha da frente sempre que são necessários. E que deram agora também um exemplo. Quando enviaram, ou vão enviar amanhã, um conjunto de material para os nossos colegas bombeiros ucranianos que estão a sofrer num cenário de guerra. Nós, sempre que somos necessários, dizemos, estamos presentes. Nos incêndios florestais, nos acidentes rodoviários, nas doenças súbitas, nos socorros a náufragos, em qualquer local, cada um que precisa de socorro chama pelos bombeiros. E os bombeiros têm que aparecer, porque quando não aparecem e não prestam um serviço de qualidade, são imediatamente criticados e não é sequer aceitável que tal não aconteça. E por isso este processo é um processo de reconhecimento da sociedade, do Estado, pelos seus bombeiros, maioritariamente bombeiros voluntários. Mais alguma questão? Não há mais questões? Pronto, resta-me agradecer a todos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade de virem até à Liga dos Bombeiros Portugueses e esperamos encontrar-nos e convido-vos a todos a verem depois a partida da coluna até a terras da Polónia para ajudar os nossos amigos bombeiros ucranianos. Muito obrigado a todos, um bom dia e reforço um bom dia para as mulheres em particular, que tenham um dia feliz neste Dia Internacional da Mulher. E muito obrigado a todos por terem vindo.